Começando de novo. Tive que parar, então vou voltar de novo. Voltando, recapitulando o que eu tava falando no outro vídeo, tá? Que deu errado, tudo errado. Vou voltar. Nesse segundo livro, a Anastácia meio que fica meio deprimida, sei lá. Passa os momentos meio deprimida porque tá longe do Christian Grey. Repetindo, tá? Eu esqueci de falar. Não assistam esse vídeo se vocês não leram o primeiro livro. Não assistam, tá? Deixem pra ler lá a primeira resenha ou leiam o primeiro livro ou façam qualquer coisa. Não vejam esse vídeo, tá? Leiam o livro. Não vejam esse vídeo agora se vocês não leram o primeiro livro. Se leram, podem ler. Se vocês querem saber mesmo não tendo lendo, vejam. É bom, tá? Pra ter uma noção do que é o livro e depois não estar assustado com o conteúdo. Então vamos lá. No caso, a Anastasia tá deprimida porque acabou com o Christian por fatos no primeiro livro, que eu não vou citar agora, que eu acho que não é necessário, e eu acho que você tem que ler primeiro pra saber, senão não vai ter graça. E tipo, ela meio que fica nesse momento de uma semana de depressão. Depois que passa esse momento de depressão pós-Christian, ela pega e recebe um e-mail do próprio Christian chamando ela pra ver uma exposição do amigo dela. O amigo dela, José. Lembrei o nome agora. O José, que é a afinzaço dela aqui no primeiro livro, tentou dar um beijo a pulso nela e foi o Christian que salvou ela e tal, esses momentos. Amigos. Então, o Christian chama ela pra ir ver lá a exposição do amigo dela, acabam vendo os dois e depois que se reencontram acabam tendo uns momentos lá de amassos, de beijos e umas coisas mais. Só que depois ela reata com ele. Aí ela descobre que quando ela tá saindo do trabalho dela, um certo dia, ela encontra uma moça que é meio que parecida com ela, porte físico, cabelo, o jeito do corpo, sei lá. E a mulher acaba olhando pra ela assim, perguntando, o que é que você tem que eu não tenho? Aí ela meio que se assusta, porque, poxa, que eu tô olhando pra mulher que é quase igual a mim. E ela chega pra mim e pergunta, o que é que você tem que eu não tenho? Então, tipo assim, eu ficaria meio que assustada. E eu falo, vem cá, eu te conheço. O que você tá perguntando pra mim? Eu te conheço, eu nunca tive na minha vida. E é isso que ela pergunta pra mulher e a mulher fica meio que... fala assim, eu não sou ninguém. E você? Tipo, hello, o que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo. Então, a mulher vai embora, a Anastasia fica na dúvida, fica com medo. E depois disso, ela vai... passa um dia com o Christian, dorme com ele. E nesse momento, uma semana aí, ela vai e sonha com essa mulher, como se ela estivesse vendo ela mesma, e a mulher falando que nem a outra doida que ela encontrou na saída do trabalho dela. E aí ela pergunta pro Christian um dia, vem cá, você já viu uma... Eu encontrei com uma mulher lá, muito doida, que tava perguntando o que ela tinha, que ela não tinha, e dizendo que não era ninguém, ela era igual a mim, tipo, porte físico igualzinho. E aí ele se assustou, porque ele sabia quem era. Era a ex-submissa dele. Submissa, tá? Eu não vou estar contando detalhes. Leia uma resenha, pra quem não sabe o que significa submissa. Ou vão no dicionário. Ou então faça outra coisa. Resumindo, ele fica totalmente assustado, vai procurar segurança, vai procurar um monte de coisa e fica doido lá, querendo saber o que é que a Leila, que é o nome da mulher, tá fazendo atrás da Anastácia. E ele fica meio que sem noção de que fazer. E a Anastácia fica também confusa, que, poxa, eu acabei de perguntar pra ele se ele conhece a mulher. De repente ele fica tudo estranho, ligando pra todo mundo. Não sei o que tá acontecendo. E também tem a parte do patrão dela, o Jack.
Jack Ryder, sei lá o nome dele. É por aí. E ele fica meio que dando em cima da Anastácia. A Anastácia fica meio que assustada também com essa aproximação do Jack e essa disputa do Jack com... Não disputa, porque ela não tem disputa com ninguém. Ela é o Christian o tempo todo. Só que, tipo, quando o Jack e o Christian se encontram, os dois ficam meio que disputando e ela acha estranho isso. Porque, poxa, que o cara é meu chefe. Sabe que eu tô com o meu namorado, tô com um cara lá comigo e ele fica dando em cima de mim, na cara de pau, na cara dura e sei lá, fica querendo competir com ele o tempo todo. Tem uma coisa estranha por aí. Bom, isso não é meio que revelado nesse livro, tá? Então esse livro conta mais essa história da Leila, tá? Em relação ao Christian e em relação a Anastácia. Vai contar um pouco mais sobre a história do Christian, desse meio que... Porque ele criou esse meio de relacionamento dele, de submissa, de, sei lá, nesse meio de se relacionar, de ter uma relação com as mulheres, essa forma dele de contrato dessas coisas, e vai explicar um pouco mais sobre a infância dele, a família, trazer um pouco mais o lado da família, trazer um pouco mais o lado da infância dele, contar um pouco mais. Então, é isso que eu digo. Tem histórias que não perdem o rumo. Perdem rumo. Essa não perdeu. Então, eu dou esse livro aqui 4,5. 5 estrelas, quase... Não, quase 5 estrelas. Um pouquinho só assim. Quase 5 estrelas. Porque nada supera o primeiro, né? Mas esse eu gostei melhor. Eu gostei. O primeiro eu fiquei meio assustada também. Assim, em algumas partes eu fiquei um pouco assustada. Fiquei meio que... o negócio vai ficar esquentando agora, mas fica um pouco pesado demais. E aí eu comecei a me assustar com as cenas. Então, não ninguém pra eu falar. E o terceiro livro, 50 Tons de Liberdade. Bom... 50 Tons de Liberdade mostra o lado muito mais diferente do Christian, mostra um lado muito mais diferente da Anastácia. Eu vou contar só um pouquinho do começo, tá? No caso, nessa parte do livro, nessa terceira parte da série, da trilogia, a Anastácia e o Christian, eles estão para se casar, certo? No caso, eu não lembro se eles já mostram eles casados ou se eles vão, tipo, fazer um flashback do casamento deles e explicar. Porque tem isso no livro. Eu me confundi muito nessa parte, porque eu pensei que que eles ainda iam casar, mas não, eles já estavam casados e aos poucos foi trazendo um flashback da época do casamento. Então isso meio que confundiu minha cabeça na hora que eu tava lendo 50 Tons de Liberdade. Mas ficou legal, porque não ficou um negócio muito monótono, tipo como os outros livros. Tudo muito seguido. Teve uma sequência, aí voltava pra antes do casamento, pra explicar como foi que houve, tipo, uma lembrança dela. Ela tinha uma lembrança e explicava como era essa lembrança no caso do casamento, tá? Relacionado ao casamento. Então foi bom, porque a gente teve uma forma diferente de imaginar tudo aquilo que ela tava pensando no momento daquele casamento. Então a gente teve uma coisa bem melhor, bem mais detalhada do casamento, certo? Pelas partes do flashback. Então, resumindo, Anastácia e Christian se casam, eles têm uma lua de mel muito boa, muito longa, sei lá. Não tão longa porque ela vai trabalhar e ela quer trabalhar e ele também quer trabalhar. E não ela, né? Porque ele não precisa mais trabalhar, ela quer trabalhar. Daí ocorrem umas coisas lá com a família dele também. Um acidente envolve um dos dois. E eu não vou contar com quem. E é meio que a gente vê um lado mais maduro do Christian, não um lado mais, vamos dizer, cinza.
a gente vê um lado mais colorido, não, a gente vê um lado mais ou branco ou preto. Ele tá mais maduro, ele tá mais, sabe, ele não é mais aquela pessoa, apesar de que ele não é indeciso, ele era meio que complexo, ele não deixava a pessoa entender ele não deixava nem ela própria que estava com ele o tempo todo entender ele. Então isso era meio que não sabia o que fazer, se fazia algo ou se estava errado. E tipo, não, nesse último livro ele já amplifica muito essa parte para ela, ele já mostra, ele já contou muitas coisas para ela, já se abriu melhor para ela. Então esse último livro ele foi mais maduro em relação ao relacionamento dele com ela. Então isso já foi uma parte mais abrangente e tal, casamento, lua de mel. E com isso também vem outras responsabilidades como filhos, mas isso é lá pra frente, isso é lá pro final do livro. Não muito pro final, mas a Anastácia meio que dá uma, vamos dizer, ela meio que, esqueci a palavra, se esquece, sei lá, ela, esqueci a palavra agora, descuida, ela meio que se descuida e acaba engravidando dele. E ela pensa, chega lá como se isso, essa notícia é muito boa, vou contar pra ele, tô grávida, tô esperando a filha do Christian. Quando chega lá pra contar a ele fica pasmo, não sabe nem, você não tomou as pílulas, como assim? Poxa, eu tô te contando que eu tô grávida e você fica me julgando agora. Não, é normal, tá, no momento, ele se assustou. Só que nisso, ele não se assustou só no momento, ele fica o tempo todo nisso. Então, ela meio que também fica um pouco deprimida pelo fato de ele não apoiar ela na parte da gravidez. E aí vai concluir a história, você vai saber o que foi que aconteceu, se ela teve, o que foi que houve. Jack vai voltar de novo ativa, tá? E você vai saber a relação, o porquê dessa intriga do Jack com o Christian, certo? Vai ter muitas revelações nesse último livro. Recomendo comprar os três, né? Recomendo comprar os três. Bom, nesse último livro eu dou 5 estrelas porque o final foi lindo, eu amei esse final do livro e estão me indicando pra eu ler a série Crossfire. Se não me engano é toda sua, profundamente sua, e o último eu não sei o nome do livro, parece que vai sair ainda, que é falando sobre um casal também, que ele é um pouco possessivo com ela, mas não tem esse lado sádico, que nem tem no 50 Tons de Cinza. Olha isso. Beijo.